Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, já estamos aqui no segundo vídeo dessa série de 3 estudos, onde temos como tema geral o Evangelho de Marcos. Hoje nós vamos estudar um dia no ministério de Jesus. Depois de nós termos estudado o princípio do Evangelho, sobre o autor, o início do livro, sobre Marcos, hoje nós vamos estudar mais a pessoa de Jesus e ver nesse início desse livro, no capítulo 1, como Jesus atuava, como Jesus chamava os seus discípulos no seu dia a dia, como Jesus vivia. Beleza, pessoal? Nós teremos aqui a participação do Ricardo, do Alexandre, do Marcos André, a minha participação, sou o Lúcio Valentim, e também teremos a sua participação lá nos comentários. Muita gente deixando lá de onde vem, de onde ouve o nosso conteúdo, deixando suas impressões aqui sobre os temas, pessoal? Até pedido de oração também que a gente lembra durante a semana quando ouve, é muito legal. Então não deixe de deixar o seu comentário também e participar do nosso conteúdo. E também, mais um pedido, deixe seu joinha, é muito importante que você deixe seu joinha em todos os conteúdos que você gosta na plataforma, isso ajuda a promover o conteúdo na plataforma, e também se inscreva no canal se não é inscrito e deixe o sininho acionado para você receber os alertas todas as vezes que nós lançarmos um novo vídeo aí dessa série sobre o Evangelho de Marcos. Beleza, pessoal? Então, chama a vinheta. Vamos lá então, pessoal, conferirmos aqui os comentários, muita gente comentando, colocando aqui suas impressões, às vezes até dando uma corrigida aí nas falas, mas vamos que vamos, pessoal. Nós temos aqui o pódio dos comentários, os 3 primeiros a comentar, e quem está no pódio hoje é Sandra Bittar, Crispim Elcio e também... O que aparece aqui? Nildo Almeida, é isso? Deixa eu confirmar aqui. Exatamente, Nildo Almeida. Então, os 3 primeiros a comentarem. Valeu, pessoal, valeu a todo mundo que está comentando. E vamos conferir, então, o comentário aqui. Vamos lá. A Sandra Bittar, por enquanto, ela só deixa o Feliz Sábado aqui no começo. Depois ela volta. Crispim Elcio, Feliz Sábado, amigos. Muito obrigado pelos grandes ensinamentos que nos proporcionaram nesse trimestre. Foi uma oportunidade extraordinária. Eu sou aqui da IASD de Boa Vista, em Joinville, Santa Catarina. Crispim, valeu por colocar de onde você é. Um abraço aí para os nossos amigos, irmãos aí da igreja de Boa Vista, em Joinville, Santa Catarina, os irmãos catarinenses. Nildo Almeida diz assim, feliz sábado, valeu Nildo. A Regiane Alves diz assim, boa tarde, irmãos do canal Entre Linhas, feliz sábado. Hoje não fiquei no pódio, fica para a próxima. Aguardei o vídeo ser lançado às 13 horas, demorou um pouquinho, me distraí um instante, aí já era. Estou muito empolgada para o estudo desse trimestre. Quando o estudo é de um livro específico, nos estimula a lê-lo por completo. Sempre agradeço muito a vocês por toda a dedicação de vocês e a obra do Senhor. Eu sou aqui da IASD, do Grupo do Alto de Jucá, Ceará. Então, Regiane Alves, um abraço aí para os nossos amigos cearenses, principalmente aí da IASD, Grupo do Alto Jucás, que acompanha aí o estudo da Escola Sabatina. Lembrando, se você não tem esse costume, todos os sábados nós temos, alguns começam às 9 da manhã, outros às 10h30 da manhã, temos o estudo da Escola Sabatina, então não fique de fora dessa recapitulação. Aqui nós trazemos aqui somente o comentário inicial, mas lá na classe que acontece mesmo, acho que as discussões, os amadurecimentos bem legais, pessoal? Canal Lições Fortes da Bíblia, o Jorge e a Carmen, olá, feliz sábado, bom estudo a todos, valeu! Temos também aqui a Valdenice Mártires Cerqueira, de Presidente Prudente, que diz assim, olá meus irmãos em Cristo, estamos iniciando mais um estudo da Escola Sabatina com o quarteto mais corajoso de todos do grupo. Deus sendo louvado, amém. Hashtag, ela coloca CCC, curtido, comentado e compartilhado. Obrigado, Valdenice, por você ter comentado, compartilhado e curtido o nosso conteúdo. Hashtag amo todos vocês, ela deixa o coraçãozinho. Realmente, não sei se só somos os mais corajosos, quero ver quando a perseguição começar de fato, se nós vamos continuar firme e forte aqui, mas que Deus nos dê a fé, é o que nós estamos buscando, essa força em Cristo Jesus. A Lições Fortes da Bíblia, o Jorge traz lá, compartilhando já. Também o Genésio Mioto, o Genésio comentando aqui conosco, estamos no começo, ver o novo trimestre, mas já vimos que Jesus começou a chamar os seus discípulos dizendo,
segue-me. E eles deixaram tudo e seguiram. Mas agora o chamado de Jesus é para você, é para mim, segue-me. Nós não precisamos deixar tudo. Jesus está fazendo o convite e você irá a Ele e levar a sua família e os seus amigos. Não é para deixar, é para levar todo mundo, né? Valeu pela observação. Lições fortes da Bíblia, né? O Jorge Forte de Rolantes. Lembrava é Jorge, eu falei George, é Jorge. Jorge Fortes de Rolante, Rio Grande do Sul, terra dos pioneiros. O Evangelho de Pedro, escrito por Marcos, exatamente. Lucimi Pereira, olá, feliz sábado entre linhas e entrelinhanos. Valeu, Lucimi, pelo carinho. Também aqui a Edilza Nascimento. Bom sábado, boa semana, vídeo curtido e compartilhado. Edilza, obrigado pelo seu carinho. Eu estou sentindo sua falta nos comentários do culto de quarta-feira. A gente faz um grupinho online de oração enquanto a igreja ora. A gente ora com o pessoal que está ao vivo. Quando puder, apareça lá no nosso culto. Joivaldo Santos, olá irmãos, como estão vocês? Joivaldo, graças a Deus, estamos bem ainda. Deus tem cuidado da gente, cuidado de todos. Mais um trimestre que Deus nos abençoe grandemente e que possamos em breve terminar a obra de Cristo. Amém. Valeu, Joivaldo. Jorge Nelson Santos Vieira, um feliz sábado a todos. Que este novo trimestre que se inicia possa ser uma bênção a todos, assim como creio que todos foram beneficiados com as bênçãos do Eterno na lição anterior. Foi mesmo, né? No demais, que a equipe do Entre Linhas possa receber também as bênçãos sem medidas, né, na propagação do Evangelho, que a cada dia o Espírito Santo os capacite. Amém, Jorge. Com os dons conferidos a vocês. Um forte abraço aqui do seu irmão na fé, Jorge Nelson. Vos falo de São Luís, no Maranhão. Jorge Nelson, um abraço, então, obrigado pelas orações aqui, realmente eu também faço minhas suas palavras, que o Espírito Santo continue nos alimentando, nos conduzindo aqui nesse ministério. E um abraço para os irmãos aí, para os amigos cristãos que gostam de estudar a Bíblia aí em São Luís, no Maranhão, esse lugar muito lindo. Maria Silva, boa tarde, eu sou de Ribeirão Preto, São Paulo. Olha, Ribeirão Preto. E no comentário da Maria Silva, a Maria Damasceno, boa noite, feliz semana a todos os irmãos, que Deus continue nos abençoando nos estudos da lição de Marcos, que nós possamos compreender, e é interessante o que a Maria coloca aqui, né? E colocar em prática em nossas vidas e compartilhar com os outros. Pessoas que estou gostando muito e acompanhando também em outros canais. Peço oração por mim, peço oração também pela minha família. Eu sou Maria Damasceno, de Tomé Açu, Pará. Tomé Açu, Pará. Então, um abraço aí para os amigos do Pará, de Tomé Açu, especificamente, onde mora a nossa querida amiga, irmã aqui, Maria Damasceno. E vamos colocar, sim, a sua família em oração, colocar a minha família, família de pessoas queridas. Queria compartilhar também logo mais, né, colocar uma família em oração aqui, mas logo mais eu falo. Beth Souza, muito bom estar com vocês entre linheiros aos sábados. Quero agradecer muito as orações de todos. É isso aí, Beth. Tenho pedido feitos continuamente e nessa terça-feira fiquei como quem sonha. Depois, quando fui ver a Sofia, saí cantando e orando pelas ruas, pois vi claramente respostas às orações. E hoje voltei da igreja, como quem sonha outra vez. Minha neta Michele foi com o namorado à igreja, ele prometeu voltar mais vezes. É isso aí, né? Que a Michele, que o namorado dela, que todos nós possamos nos render a Deus e buscá-lo prestar culto, né? Culto ao nosso Deus de adoração todos os dias, principalmente nos sábados. E aqui a Beth Souza deixa o CCC. Então, que Deus seja louvado, continue cuidando da pequena Sofia aí, né, e cuidando de todos nós. A Luci Pereira volta dizendo CCC, comentado, curtido e compartilhado, valeu. Maria Damasceno também, comentado, curtido e compartilhado. Maria Eloíde de Souza Simões, feliz semana, aqui estou para estudar a lição, linda música de entrada. É isso aí, pessoal. Ailda Pinheiro, mãe do nosso amigo querido Ian, diz feliz semana, família entrelinhaniana. Deixa o coração, obrigado, Hildo, manda um abraço daqueles apertado, bem apertado mesmo, que eu sei que o Ian gosta, um abração apertado para o nosso amigo Ian. A Nilza Amaral, bom dia, Lúcio, não consegui assistir ontem por conta de uma crise de disritmia cerebral, um pouquinho melhor hoje, então vim correndo para aprender mais com o quarteto mais amado do Senhor. Nilza Amaral,
que Deus te ajude aí nas crises. Quem sente a dor é que sabe, né, o tamanho dela. Que Deus continue dando essa animação para você, que mesmo aí com as crises, mesmo com dores, mesmo com tudo, a gente tem ainda esse gostinho que o Espírito Santo deixa em nós de estudar a palavra dele, né, pessoal? Que é o que nos alimenta, né? Porque se for, você vai fazer o quê, pessoal? Se não estudar a palavra de Deus, vai assistir jornal, vai assistir outras coisas, a gente entra em depressão, né? Ver as coisas desse mundo. Diana Rodrigues diz assim: feliz semana a todos os irmãos. Valeu Diana Rodrigues. Né? Sempre poucas vezes que a Diana, acho que é a segunda vez que a Diana comenta com a gente. A Fátima Fernandes, boa tarde meus queridos professores, a Fátima de Itaboraí, Rio de Janeiro, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Fátima, obrigado, acho que já é a segunda vez que você coloca aqui, pessoal de Itaboraí, Rio de Janeiro, que Deus abençoe nossos amigos aí da sua igrejinha que acompanha o canal Entre Linhas. A Heloísa Richard, deixa eu só conferir o nome completo aqui no outro perfil, isso mesmo, Heloísa Richard, ela diz assim: feliz semana, eu estou muito elucidativas como sempre. Feliz semana, muito elucidativas como sempre. No próximo sábado terei muitas novidades para a classe. Sempre indico o canal e compartilho, né, com os outros. Legal, é isso aí, Heloísa. Compartilha com todo mundo, quem gosta, né, o que é bom para nós. O legal que é isso, quanto mais você divide, mais você multiplica. Isso é muito legal, né? As bênçãos de Deus é assim, quanto mais você divide, mais você multiplica. Adriana Kuhn, olá querido quarteto de pastores virtuais. Feliz em iniciar mais uma lição, contando sempre com a sábia ajuda de vocês, e já deu para sentir que será uma lição muito rica e cheia de descobertas. Gostei mesmo, o Ricardo chamou Paulo de xarope e chato porque brincou com o João Marcos. É isso aí, pessoal. Ótima semana a todos na paz de nosso Senhor. Jesus grande, nosso Senhor Jesus, né? Gratidão sempre. Hashtag fui até a oração do Lúcio, foi até o finalzinho lá, oração pelos pedidos. Hashtag cadê o João Cavaco? Misericórdia, já estamos aí no terceiro ou quarto vídeo. Cadê o irmão João Cavaco? Volta aí, irmão João Cavaco. Maria Rigg diz assim: Evangelho de Marcos, mais um livro da Bíblia. Bom dia a todos. Isso aí, Maria Rigg, sempre deixando o comentário dela. Também a Luzilene Araújo, nova lição, nova oportunidade de conhecer esse livro de Marcos. Isso aí, Luzilene, deixe sua marquinha também. Vera Simões, obrigado, irmãos, pelo estudo da Escola Sabatina, como nos ajuda a compreender as verdades de Deus. Deus abençoe a vocês e também que Deus abençoe você, Vera, e todos os seus amigos. A Sandra Bittar, voltando aqui para complementar o comentário dela, que hoje ela está no pódio, né? Então a Sandra no pódio, deixou lá um feliz sábado, agora ela vem comentar. Olá meninos e a grande família Entre Linhas, espero em Cristo que todos estejam bem, graças a Deus estamos bem. Vivos, respirando sem ajuda de aparelhos. Por aqui tudo bem. Estudaremos neste trimestre mais sobre Cristo. Bom estudar sobre Cristo, bom demais estudar sobre Jesus. Necessitamos estreitar cada vez mais o nosso relacionamento com Cristo e também estudando a lição melhor ainda. Excelente oportunidade que Deus nos dá. Já no início surge um aprendizado muito interessante, quando Paulo e João Marcos enfrentam algumas dificuldades de relacionamento. Quantas vezes já aconteceu situação semelhante conosco, seja na igreja, seja no trabalho, na família, com os amigos, com os colegas, sempre acontece, né, Sandra? Destaque para a forma como a Bíblia nos mostra a humildade de cada personagem, sem filtros. A lição nos ensina que caminhos a seguir e os seus possíveis frutos. Hashtag da Sandra Bittar, fui até o fim. Muito feliz e agradecida a Deus por vocês e também pela missão de todos que nos auxilia muito. Deus abençoe a todos. Um grande abraço da amiga Sandra Bittar. Valeu, Sandra. Continuando aqui, temos bastante comentários. Os últimos agora. Luiz Bizet, deixa eu só confirmar o nome completinho dele. Isso mesmo, Luiz Bizet. Bom dia, vejo muito dizerem que Paulo foi duro demais com Marcos. Já não vejo assim, porque por Paulo ser um homem bem experiente e ungido no Espírito Santo para a missão que Jesus o chamou. Eu vejo que o que Paulo queria de Marcos era que ele amadurecesse mais para cumprir da missão, tanto que mais tarde Paulo afirma que Marcos lhe era útil para levar o Evangelho de Cristo. Houve o plantio, o cultivo e a colheita no momento certo. Ou seja, o discipulado antes e a missão será cumprida com mais bravura e confiança naquele que o chamou e enviou. Legal, Luiz Bizet, deixando aí a marca dele, falando assim,
Paulo só estava disciplinando Marcos. É isso aí, pessoal. Helena Saraiva, olá, boa noite, meninos amados e abençoados. A Helena sempre deixando o CCC, hashtag foi até o final, assistindo o vídeo completo. E até a lição número 2 do terceiro trimestre, só bênção. Penúltimo comentário, Ian Silva. Feliz quinta-feira com as bênçãos do Senhor. Então, um abraço para o Ian. Não sei dizer se esse Ian é o filho da Hilda. Eu não sei, ela não deixou nada, mas se for, se não for também, fica o abraço do mesmo jeito. E o último aqui, né, nós temos aqui o nosso querido amigo, o Cassimiro, em Graças Cassimiro Canducha, né, que diz assim: até aqui o Senhor nos ajudou, por isso temos muitos motivos a agradecer tudo que Deus tem feito e faz por nós. Grato por esta lição do Evangelho, porque foi por intermédio desse Evangelho que fomos convertidos. Que Deus seja louvado. É isso aí, obrigado, Emílio, pelo seu... Casimiro, né? Desculpa, pelo seu comentário, e obrigado a todo mundo, que eu sei que às vezes não dá tempo de comentar, ou comenta, mas a gente já gravou e eu não consigo ler. Beleza, pessoal? Vamos ao que interessa então. Vamos agora passar um dia, né, no Ministério de Jesus. Vai ser uma lição muito legal, né? Vai trazer aí algumas informações, vai nos relembrar muitas coisas que talvez a gente já saiba, mas trazer sempre aquele arroz com feijão que alimenta a gente no dia a dia, né, pessoal? Então, oremos para que o Espírito Santo nos conduza nesse estudo aqui também, beleza? Santo Deus, nosso Pai, nosso Criador, mais uma vez colocamos diante de Ti, Senhor, o Ricardo, o Marcos, o Alexandre, a mim. Colocamos também a cada um que neste momento busca estudar aqui um pouquinho mais sobre o Evangelho de Marcos, Pai. Esteja com todos que nos acompanham, esteja com as famílias enlutadas, pessoas que perdem outros queridos, pessoas amadas, que neste momento, Senhor, ó Pai, conduza cada um para mais próximo de Ti, para que a gente sinta o Teu amor, o Teu carinho, e possamos encontrar em Ti as respostas às nossas indagações. No mais, obrigado por continuar usando esse ministério, e que o Espírito Santo continue guiando, meu Pai, em todos os estudos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Então chega aí, Ricardo, agora é com você. Bom, vamos lá, gente. Lição número 2. Um dia no Ministério de Jesus. O verso áureo principal, o tema da lição da semana, está lá em Marcos, no capítulo 1, versículo 17. Diz o seguinte: Jesus lhes disse: venham comigo e eu farei com que sejam pescadores de gente, ou em algumas traduções, pescadores de homens. Na ponta da linha da lição de sábado, gente, o autor da lição, ele vai afirmar o seguinte, que cada evangelho retrata o início do ministério de Jesus de uma maneira peculiar. De fato, existe um posicionamento teológico, uma tradição da igreja cristã que começou com Santo Irineu de Lyon, que passou por São Tomás de Aquino, que costuma associar os 4 evangelhos aos 4 seres viventes que são encontrados lá no Velho Testamento, lá na profecia de Ezequiel, e que também eles encontram um conteúdo escatológico no livro de Apocalipse. Esses 4 animais, eles seriam Mateus, que ele é tido como homem. Eu vou trazer para vocês, gente, um texto, acho que é até melhor antes, um texto de São Gregório Magno, que ele fala melhor do que eu iria explicar. Vamos lá, diz o seguinte, que na verdade esses 4 animais alados simbolizam 4 santos evangelistas. É o que demonstra o próprio início de cada um desses livros dos evangelhos. Aí ele começa. Mateus é corretamente simbolizado pelo homem, porque ele inicia com a geração humana. Marcos é corretamente simbolizado pelo leão, porque inicia com o clamor do deserto. Lucas é bem simbolizado como um bezerro ou um touro, porque começa pelo sacrifício.
João é simbolizado adequadamente pela águia, porque começa com a divindade do Verbo, dizendo: no princípio o Verbo se fez carne e estava junto com Deus, e o Verbo era Deus. Também, gente, esses animais, eles são associados às 4 tribos líderes. Eram 12 tribos de Israel. E era feita uma divisão ali entre essas tribos, e 4 eram colocadas como líderes. Uma delas, a primeira delas, era a tribo de Judá. E o símbolo trazido pela tribo de Judá era um leão, que simbolizava a realeza, que simbolizava a força. Dela veio Davi, rei de Israel. A tribo de Efraim era simbolizada por um boi ou um bezerro. A tribo de Ruben era simbolizada por um homem. E a tribo de Dan era simbolizada por uma águia, embora em algumas traduções tragam a serpente como símbolo da tribo de Dan. Ok. Que teria talvez a relação de toda essa simbologia, 12 tribos de Israel, também com os apóstolos. Os apóstolos também eram 12. E eles também foram enviados em grupos de 2 em 2, um para cada região ali de Israel, ali das redondezas de Israel, Samaria. Nós vemos agora aqui, gente, na ponta da linha, dizendo o seguinte: o autor da lição nos traz. Mateus apresenta Jesus chamando os discípulos e depois pregando o Sermão do Monte. Lucas narra a história do sermão inaugural de Jesus, pregado em um sábado na sinagoga de Nazaré. João relata o chamado de alguns dos primeiros discípulos e o casamento em Canaã, onde Jesus realizou o seu primeiro sinal. O Evangelho de Marcos apresenta o chamado de 4 discípulos e descreve um sábado em Cafarnaum, bem como o que aconteceu depois. Nós temos ali Marcos 1, diz o seguinte: este sábado, no início de Marcos, o autor da lição traz para a gente, no início de Marcos, dá ao leitor uma noção de quem é Jesus. No texto que estudaremos essa semana, que é Marcos 1, 16 e 45, são registradas bem poucas palavras de Jesus. Um chamado dos discípulos, uma ordem dirigida a um demônio, um plano para visitar outros lugares e instruções a um leproso que havia sido curado, de que ele deveria se apresentar diante de um sacerdócio a fim de ser purificado. Bom, gente, daí a gente chega na lição de domingo. Siga-me. Aqui, a primeira pergunta que nos traz é: leia Marcos 1, 16 a 20. Quem eram os homens que Jesus chamou para serem seus discípulos? E qual foi a reação? Fala dos irmãos, primeiramente, fala de 2 pescadores, né? Fala de Simão que veio a ser chamado de Pedro, Kefa em hebraico, e André. André não tem um nome hebraico conhecido. Os 2 estavam parados à beira do mar da Galileia, lançando as suas redes. Esses 2 homens estavam trabalhando na pescaria, mas Jesus tinha um propósito maior para eles, a obra de se tornarem pescadores de homens. Pedro também tinha um barco, e que Tiago e João eram parceiros de Pedro e André. Isso é possível de ver no Evangelho de Lucas, Lucas 5, do versículo 1 até o versículo 11. Bom, gente, eu vou trazer alguns pontos aqui para vocês que se relacionam com toda aquela simbologia que foi trazida para vocês no começo. Bom, qual que seria a diferença de um discípulo para um apóstolo? Os discípulos de Cristo, aquelas pessoas que eram convertidas. Os apóstolos, eles tinham um papel específico, ele vem da palavra shalia. É muito comum se utilizar a expressão para Paulo, né? Shaul Hashalia, Saulo,
o apóstolo, porque Saulo foi enviado. De onde vem isso na Torá? Nós vemos lá Abraão, quando foi procurar uma esposa para o seu filho Isaque, ele enviou um xalia. Esse xalia era um servo de sua casa, um servo de confiança de sua casa. Ele foi enviado para encontrar uma esposa. E de certa forma, essa tradição, ela entrou dentro do casamento, dentro da tradição do casamento judaico. Então, esses enviados, né, esses xalias, eles sempre que se precisava de alguém para enviar uma mensagem, se utilizavam os xalias. Então, os apóstolos são isso, são enviados. Eles foram enviados para cada canto ali. Por que eles foram escolhidos também em 12? Vejam bem, não é que cada um vai para cada tribo, mas eles foram de 2 em 2 para cada região, justamente como a primeira missão deles era de levar o evangelho ali para os judeus, e também para muitos dos filhos desviados de Judá. Por que os filhos desviados? O que aconteceu? Em um determinado momento histórico, muito lá atrás, ainda nos tempos dos reis, o neto de Davi, Roboão, fez uma série de coisas erradas e o reino foi dividido. O reino do norte e o reino do sul. A tribo de Judá e a tribo de Benjamim ficaram ali no sul e as demais tribos ficaram ao norte. Levi também era uma tribo, mas ela não tinha território. Mas eles ficavam ali também mais ao sul. O rei do norte, temendo que as pessoas descessem e rendessem cultos ali no sul e se debandassem, então ele criou altares e criou uma religião, a adoração do bezerro de ouro. E ali foi o começo do fim, vamos dizer assim. Samaria, o reino do norte, depois ela cai para o Império Assírio. Muito tempo depois, o reino do sul vem a cair também para o Império Babilônico. Só que eles ainda conseguem manter uma identidade religiosa. Agora, o reino do norte, não. Ele se mistura completamente, perde muito a sua identidade e se torna uma coisa bem diferente do reino do sul, do que veio a ser chamado de judeus, que foi onde Cristo nasceu. Então Cristo envia também esses xalias para esses filhos desgarrados. E posteriormente, essa mensagem ela vai ser levada ao mundo gentílico, ou seja, aos não-judeus. Então esse era o papel. E a simbologia do casamento, onde é que entra aí? Israel, ela é simbolicamente a noiva e Cristo é simbolicamente o noivo. Então o xali é responsável justamente por aproximar o Messias, que é o noivo, com Israel, que é a noiva. Esse Israel, que a princípio ele se restringia ao Israel literal, aos judeus, foi colocado, foram atrás daqueles filhos que foram desgarrados, Samaria, e posteriormente foi enxertado nessa árvore, né, o mundo gentílico, que também é considerado Israel e também faz parte dessa simbologia da esposa. Então, apóstolo é isso, apóstolo é o enviado. E aqui, o que foi utilizado para pegar esses dois? A profissão deles, o ganha-pão deles, aquilo que eles estavam mais habituados. Nós temos aqui 2 pescadores e o Mashiach, Yeshua, ele utiliza
essas expressões idiomáticas de vocês serão pescadores de homens. Muito provavelmente, nós vemos aqui no Evangelho de Marcos, ele não entra em muitos detalhes, é apenas falado que eles foram chamados, eles prontamente abandonaram suas redes e seguiram, sem dar muitos detalhes. Mas é encontrados vários detalhes, outros detalhes nos outros evangelhos. O autor traz isso aqui na ponta da linha para a gente. Nós vemos aqui, ó. O chamado de Jesus ele foi simples, direto e profético. Bom, ele foi retratado ali no livro de Marcos de forma simples. Ele os chamou para segui-lo, isto é, para se tornar seus discípulos. Jesus indicou que se respondessem ao seu chamado, Vaikra é chamado em hebraico, ele assumiria a tarefa de torná-los pescadores de gente, pescadores de homens. Simão, André, Tiago e João ouviram o Vaikra, ouviram o chamado de Yeshua, de Jesus, prontamente deixaram tudo e seguiram o Mestre, porque estes homens fizeram isso. O Evangelho de João apresenta mais detalhes, como eu tinha dito para vocês. Nós vemos lá o seguinte, ó. Aparentemente os dois irmãos eram seguidores de João Batista e ouviram a proclamação dele de que Jesus era Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então encontraram Jesus e passaram um tempo com ele perto do Rio Jordão. Consequentemente, a decisão deles de aceitar o chamado de Jesus para o ministério não foi uma brincadeira nem uma aventura, mas uma atitude muito bem pensada. Aí, por fim, no último parágrafo, ele lança a pergunta, ou na ponta da linha, o autor lança a pergunta e traz a resposta logo em seguida. Mas por que Marcos não nos apresentou mais detalhes? Provavelmente para enfatizar o poder de Jesus. Ele fez um chamado, pescadores dispostos resolveram, a vida deles, bem como o próprio mundo, nunca mais seriam os mesmos. Bom, o que acontece aqui, gente? Nós temos maneiras de contar histórias, e essas maneiras acabam refletindo a forma com a qual um determinado povo pensa, a forma com a qual ele ordena as suas ideias. E a tradição semítica era muito ligada com essa questão assim de temática. Ela tinha uma estrutura de contar histórias diferentes, utilizando estrutura de quiasmos. Então o pensamento era um pouco diferente. A primeira parte da história estava relacionada com a última, a segunda com a penúltima, e o meio ali era o ápice, era o meio do quiasmo. A função de cada livro vai marcar a estilística e o conteúdo temático e a forma com a qual é narrada a história. É mais ou menos isso que o autor está querendo explicar. Então, por exemplo, nós temos lá na Torá, nós temos Bereshit. Bereshit significa o primeiro. Ali vai se falar do princípio. Bereshit significa no princípio. Então ali vai se falar do princípio dos tempos. Shemot vai falar sobre os nomes. Ou seja, cada livro ele tem é marcado uma temática, e a estrutura estilística do texto ela vai acompanhando esse conteúdo temático. Então é mais ou menos isso. Essa forma de se narrar as histórias semíticas, mesmo que o texto tenha sido escrito em grego, ele carrega uma carga cultural do povo que escreveu, mesmo que ele não tenha sido escrito na língua hebraica, mas aquela carga cultural ela vem carregando. Por isso que muitas vezes nós devemos buscar o hebraísmo por trás do texto grego. Às vezes alguma estilística assim do texto pode vir no texto grego. E esse é um dos casos, é possivelmente um dos casos. Então talvez o livro de Marcos, como ele se prestaria a apresentar o evangelho, a missão, a natureza de Cristo enquanto leão da tribo
de Judá, então por isso que ele seguiu essa ordem, para mostrar o rugido do leão, no caso do chamado, e o pronto atendimento dos seus seguidores. Então é mais ou menos isso. Bom, eu encerro aqui, então agora é a vez do Alexandre com um culto inesquecível na lição de segunda-feira. Olá pessoal do canal Entre Linhas, uma alegria para mim, uma satisfação sempre estar por aqui para a gente estudar a lição da Escola Sabatina, recapitular o estudo, se preparar para passar essa lição nas classes, estudar essa lição nas classes. Estamos na lição de número 2, o título dela é Um Dia do Ministério de Jesus e o título geral, o Evangelho de Marcos. Vocês já estudaram sábado e domingo com o Ricardo e seguem comigo agora na lição de segunda-feira. É uma lição que ela se foca a partir da segunda-feira no primeiro dia de ação missionária de Jesus, ou no início da sua ação missionária. Acompanha ali os 2 primeiros dias, um sábado e um domingo, e depois a sequência, em que Jesus ele começa a pregar. É o primeiro sermão que aparece no livro de Marcos. E o sermão não é descrito, mas é descrito que Jesus ele pregava com autoridade, ele ensinava com autoridade. Na lição de domingo a gente viu o chamado aos discípulos, né? Pedro, André, Tiago, João, os pescadores, os 4 pescadores, as 2 duplas de irmãos. E na lição de segunda-feira fala deles indo num sábado na sinagoga em Cafarnaum. E é interessante porque descreve Jesus como alguém que ensinava tendo autoridade e não como os escribas. Quer dizer, Jesus ele pregava de uma forma diferente, ele pregava como alguém que tinha autoridade, e a população sentia a autoridade de Jesus, uma autoridade que vinha do fato de Jesus ser Deus e vinha do fato de Jesus não ter pecado. Então quando ele ensinava com integridade, uma coisa que faltava nos escribas e nos fariseus desse tempo, né? Durante o sermão se levanta um espírito imundo sobre uma pessoa, essa pessoa começa a falar e ela confessa que Jesus é o Santo de Deus e começa a falar de Jesus. É interessante que Jesus manda que esse espírito se cale e ele o expulsa. Isso acaba causando um maravilhamento da população ali que estava na sinagoga, por causa da autoridade de Jesus sobre o espírito imundo. E, como consequência, a fama de Jesus começa a se espalhar. Uma constante na lição, tanto de segunda quanto de terça, mas depois quarta e quinta também, é a questão do silêncio. Por que Jesus ele vai pedir silêncio? Porque Jesus vai pedir para que o espírito não fale e não confesse que ele é o Filho de Deus? Porque Jesus vai pedir para que as pessoas curadas não contem para ninguém o que aconteceu, para que não falem. A gente tem que entender o contexto de onde Jesus está falando. Um contexto em que se levantavam vários messias falsos tinham se levantado, e ser visto como Messias era afrontar o Império Romano, era defender uma revolução dos judeus na visão da população. Então Jesus ele age com uma cautela, que ele age com cuidado, para que ao falarem dele não falem de uma forma equivocada e não acabem dificultando o processo de pregação. Quer dizer que nem sempre a gente tem que falar tudo o tempo inteiro. Tem vezes que a gente tem que selecionar para quem vai falar, como vai falar e o que vai falar. A gente não tem que falar tudo o tempo inteiro. Não adianta eu chegar para alguém que não está preparado para ouvir uma mensagem e eu passar uma mensagem para essa pessoa que ela não está pronta para ouvir, né? Eu não dar a papinha para o bebê e dar direto ao alimento sólido. Não adianta, não funciona. Porque essa pessoa não vai ter capacidade de compreender a mensagem que está sendo dada, a mensagem que está sendo mandada para ela. Se Jesus deixasse todo mundo sair falando, ele é o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus, ele é o Messias, ele é o Messias, o que a população do entorno iria buscar nele não seria uma palavra da salvação, mas seria um líder revolucionário para enfrentar os romanos. E Jesus queria evitar isso nesse momento.
Jesus queria que as pessoas conhecessem Ele primeiro, entendessem a sua doutrina, a sua mensagem primeiro, para depois entenderem quem que Ele era, em termos de profecia, em termos de Messias. A lição de terça-feira é a continuidade desse dia de sábado. Então eles saem da sinagoga e vão para a casa de Pedro. Na casa de Pedro, a sogra de Pedro estava doente, estava com uma febre, não se sabe exatamente o que ela tinha. E Jesus a toma pela mão, ela se levanta, ela é curada e ela passa a servi-los. Passa o dia de sábado, entra o pôr do sol, e no pôr do sol chega a surpresa, né? Ou não tão surpresa assim. Aquelas pessoas que tinham se maravilhado com Jesus expulsar o demônio, que tinham ficado questionando com que autoridade ele expulsa demônios, essas pessoas que tinham ouvido agora da cura da sogra de Pedro, elas formam uma grande multidão, vão até a porta da casa de Pedro e começam ali a pedir para ver Jesus, a pedir para falar com Jesus. E Jesus passa a noite curando pessoas. Ele adentra a noite adentro, vai noite adentro curando pessoas, expelindo demônios. E o texto é interessante de volta porque fala que o texto de Marcos, né, ele tem o cuidado de falar que Jesus expulsava os demônios, mas não deixava os demônios falarem, porque os demônios conheciam ele. Então Jesus não queria que os demônios testificassem de quem ele era. De volta, para não precipitar um movimento de intenções revolucionárias, para não precipitar uma má compreensão do povo sobre o papel de Jesus, e também para que o povo não, eu imagino, não se centrasse na ação dos demônios, mas se centrasse na ação libertadora de Cristo. Eu penso de imediato nas igrejas, e tem um monte de igreja aí por esse Brasil, que dá palco para demônio, que dá palco para o diabo, que faz sessões de exorcismo públicas e entrevista o demônio, dá o microfone na boca do demônio para ele falar na igreja. Eu sou da opinião de que a gente deve ir na igreja para ouvir a palavra de Deus, a gente deve se aproximar da igreja de Deus para ouvir a palavra de Deus, não para ouvir a palavra do diabo. E Jesus aqui, ele tomou cuidado, e o Marcos ele deixa claro isso no texto, de ao expulsar demônios, não deixar que eles falem. O demônio, ele não tem que ter palco para a sua artimanha, para o seu discurso, em lugar nenhum, e muito menos na igreja. Mas é interessante porque Jesus passa muito tempo da noite ali curando, e aí já noite adentro Jesus se retira para orar. Jesus tinha esse hábito, esse costume de orar. Ele faz isso lá no verso 35, né? Jesus vai para um deserto, vai para um lugar ermo e vai orar a Deus, e passa o restante da noite orando a Deus, recarregando aí a sua energia, quer dizer, a sua serenidade, a sua comunhão pessoal. Fazer a obra de Deus, curando pessoas, pregando, não deve nos distanciar do cuidado com a comunhão diária, com a proximidade, com o estudo da palavra, com a oração. Quantas pessoas e quantas vezes nós passamos o sábado inteiro trabalhando, entendendo que está trabalhando para Deus, mas descuidamos depois da nossa comunhão diária, da nossa comunhão com Deus, do nosso vínculo, da nossa convivência com Deus, a nossa oração e meditação. E o exemplo de Jesus, ele é muito importante nesse aspecto também. Jesus prega na sinagoga pela manhã, Jesus cura a sogra de Pedro à tarde, Jesus passa a noite adentro curando pessoas, expulsando demônios, mas depois Jesus se retira para orar. Jesus volta sempre para a comunhão com o Pai. A gente estudou a lição de segunda e de terça, e agora vocês seguem com Marcos André para a lição de quarta-feira. Meu abraço a todos, meu até logo, e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado também a você que nos acompanha através do canal Entre Linhas. Que bom que você chegou até aqui. E agora vamos dar continuidade ao estudo da lição a partir da lição de quarta-feira, que tem o título O Segredo do Ministério de Jesus. E o autor nos pergunta, baseado em Marcos, no capítulo 1, dos versos 35 a 39, o
que lições importantes aprendemos com essa história. E aqui ele mesmo diz o seguinte: Jesus se levantou antes do nascer do sol e foi a um local tranquilo para orar. Muitas pessoas pensam que o melhor horário para orar é de madrugada. Muitas pessoas dizem até que de madrugada tem poucas orações subindo a Deus, como se isso fosse interferir de alguma forma na onisciência e na onipotência de Deus. Na verdade, o que nós aprendemos diretamente com essa história é que Jesus, primeiro, ele priorizou a oração. O momento da oração dele antecedeu todas as suas atividades. Então, é bom orarmos antes de começarmos todas as demais atividades. E o segundo ponto aqui é que Jesus se retirou para um local onde ele não seria incomodado. Por que que ele orou de madrugada? Porque ao nascer do sol, as pessoas já estariam procurando por ele por causa das curas, por causa daquilo que ele estava realizando na cidade. Então, Jesus procurou um lugar calmo e um momento que antecedesse todas as suas demais atividades. Então, se você começa o seu dia às 9 horas, por exemplo, você não precisa orar às 4 da manhã, você pode orar um pouco antes. O momento da nossa oração deve ser um momento tranquilo, um momento em que nós separamos somente para a oração, somente para conversar calmamente com Deus. Então, a partir do momento que o telefone começa a tocar, que o WhatsApp começa a apitar, que as atividades do dia, né, o correio começa a chamar, esse momento não é o momento ideal, mas cada um pode escolher um momento que tenha essas características, que antecedam as suas demais atividades e que seja um momento tranquilo. Talvez a sua casa seja um local tranquilo e não exatamente de madrugada, né? Então, o autor dá continuidade aqui, né, falando a respeito do fato de que Jesus tinha um foco na oração e o fato de que ele orou antes de todas as coisas acontecerem ali tem uma importância especial. E ele fala aqui a respeito do verbo que foi utilizado, dos verbos que foram utilizados, né, nesse capítulo, nesses versos que nós lemos, do 35 a 39. Diz que os demais versos, eles estavam como concluídos, como uma atividade concluída. Jesus saiu, Jesus foi, Jesus caminhou para esse local e tudo isso concluído. Mas o verbo referente a orar estava num tempo imperfeito, como se Jesus estivesse ainda realizando a atividade, ou seja, ele estava orando continuamente. Então dá uma ideia de que a ação de orar de Jesus era uma ação contínua, era uma ação que ele praticava o tempo todo, como diz o apóstolo Paulo, né, que nós devemos orar sem cessar. Então a oração, ela precisa acontecer num momento de paz, num momento de tranquilidade, para que possamos falar, abrir o coração a Deus, ouvir também a voz de Deus falando conosco, mas a oração também, ela precisa ser contínua. Nós precisamos estar em espírito de oração, mesmo realizando as demais atividades do dia. Então Jesus estava orando continuamente, né? E aí ele continua dizendo aqui que Jesus passou bastante tempo em oração. E os evangelhos descrevem Jesus como um homem de oração. E cita aqui alguns textos. E esse foi o principal poder do ministério de Jesus. Ele buscava poder no Pai. Nós devemos nos lembrar que Jesus, apesar de ser Deus, ele nunca se valeu da sua condição divina para realizar qualquer atividade. Então, todo o poder utilizado por Jesus, ele buscava no Pai. Eram realizações do Espírito Santo através dele. Então, como um ser humano comum, ele buscava a Deus. Nós podemos também buscar a Deus e realizar grandes coisas na nossa vida e também na vida de outras pessoas através da oração, através dessa busca contínua. Então, ele nos pede para ler Lucas no capítulo 6, verso 12, que diz que Jesus passou a noite inteira orando. Então, Jesus tinha uma vida de oração contínua e tinha momentos especiais que ele separa para a oração. Ele estava prestes a tomar uma decisão, a decisão de escolher os seus discípulos, então era uma decisão importante, especialmente para as questões espirituais que estavam envolvidas nessa decisão,
e ele então buscou a Deus durante toda a noite. Então fica esse exemplo de oração. Muitos cristãos estabelecem horários para a oração. O autor aqui ele parece ser um pouco contrário a ritos para que você possa ter um momento de oração. Eu vou falar um pouco sobre isso. Então, isso pode se tornar algo feito de maneira quase mecânica, segundo o autor aqui. Então, nós podemos estabelecer horário, mas é importante, segundo ele, variar esses horários, variar o método da oração. Então, a questão é não se prender a algum tipo de fórmula que nunca pode ser modificada. Existe uma ideia dentro do meio cristão, especialmente uma ideia mais moderna, né, de que quando você estabelece ritos para as coisas, você tira o sentido da coisa. Por exemplo, nós vamos à igreja, né? Então tem um momento de ficar ajoelhado, tem um momento de ficar em pé, tem um momento da oração, tem um momento que... Enfim, momentos especiais que são pré-programados para que aconteça daquela forma. E isso realmente pode nos mecanizar. Por exemplo, por que eu me ajoelho em determinados momentos? Por que eu me coloco em pé em determinados momentos? Será que aquilo se tornou apenas um ritual para mim? Ou eu vejo sentido em me ajoelhar? Por exemplo, quando eu me ajoelho lembrando que eu estou me prostrando diante da presença do Deus Altíssimo que está naquele local, que se faz presente naquele local, ou eu simplesmente me ajoelho porque está todo mundo ajoelhando. No entanto, existe uma outra questão envolvida nisso aí. Muitas pessoas acreditam, né, baseadas nessa premissa de que se você estabelece um momento especial para a oração, se você bota um alarme no relógio, por exemplo, agora é a hora de orar, isso vai tornar a sua oração mecânica. Não necessariamente. Porém, se nós não estabelecemos horários para a oração, se nós não estabelecemos ritos especiais, se nós não estabelecemos momentos que nós vamos adorar a Deus de verdade, separar para esse propósito de verdade, é possível que você não ore. É possível que você passe o dia inteiro sem orar. Isso é muito grave. Uma vez um repórter, né, perguntou para o Billy Graham qual era a maior dificuldade no ministério dele, qual era a maior dificuldade da vida espiritual dele. E ele falou, a minha maior dificuldade é orar. E eu compartilho com o Billy Graham. Às vezes eu gosto de estudar a Bíblia, gosto de estar ouvindo coisas espirituais, mas se eu não tiver um horário para a oração, eu me esqueço de orar. Não é natural para a gente orar. Então, apesar de você poder transformar o momento da oração realmente em algo mecânico, em algo que se parece muito mais com uma reza do que com uma oração, você tem que tomar cuidado para que você também não abandone totalmente o rito e você perca a essência da oração, perca a essência do que é separar um tempo para Deus, você se esqueça disso aí, né? Então temos que tomar cuidado quanto a isso. Então, Pedro e seus companheiros não acompanharam Jesus para o local da oração, apesar de provavelmente eles saberem, segundo o autor aqui, porque eles encontraram Jesus lá. Então, Jesus foi sozinho, separou esse momento realmente sozinho, afastado de todos para a oração. Todos o estavam procurando, os discípulos, né, disseram que todos estavam procurando Jesus, sugerindo que o mestre, então, continuasse a sua tarefa do dia anterior, que era de curar pessoas, de atender aos necessitados. Porém, Jesus disse o seguinte, porém, disse, vamos para outros lugares e aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue ali, pois foi para isso que eu vim. Então, Jesus, apesar de entender a necessidade, se compadecer com a necessidade dos doentes que estavam ali, ele entendia que a sua prioridade era a pregação do Evangelho. Igreja não é um clube social para nós nos encontrarmos. Igreja não é uma obra assistencial para atender as pessoas da comunidade. A igreja existe com o propósito de pregar o Evangelho. Todas essas coisas, o local do nosso encontro, o local onde fazemos amigos, onde nós estreitamos os laços com pessoas que buscam os mesmos propósitos conosco, que nós buscamos, isso é um momento importante. Porém, nós não podemos perder o foco.
Atender o necessitado também é algo muito importante. A igreja precisa ter uma obra assistencial bem estruturada, bem feita. Porém, nós não podemos nos esquecer que a pregação do evangelho é prioridade. E tudo isso pode ser feito com foco, ou melhor, deve ser feito com foco na pregação do evangelho. Quando você distribui uma cesta básica, quando você tem um curso na tua igreja, quando você tem uma atividade social na tua igreja, tudo isso precisa ser convertido em almas para o reino de Deus. A palavra de Deus precisa estar sendo exposta com esse propósito. Então nós precisamos entender o que Jesus fez aqui. Ele foi para outra cidade, continuou o seu ministério de cura, continuou expulsando demônios, mas a prioridade dele, ele diz, para isso eu vim pregar. Então, se nós não estabelecermos qual é a nossa prioridade, nós podemos nos perder nas coisas que estão ao nosso redor. Se o próprio Jesus precisou dedicar tanto tempo à oração, o que dizer de nós? Que exemplo de Jesus nos ensina? Então, Jesus ele nos mostrou o caminho, né? A pregação do evangelho, a oração como pilar do seu ministério. Ele também usava o seu testemunho de vida, a assistência social, vamos dizer assim, no seu ministério. Então, Jesus nos deu o caminho aí para que as nossas igrejas possam seguir, para que nós, como pessoas, de maneira individualmente, possamos seguir. Nós precisamos atender o necessitado, nós precisamos ter um bom ciclo de amigos, inclusive amigos que não são da igreja, mas para influenciar para a pregação do evangelho, né? Na parte de quinta-feira, nós temos o título, Você pode guardar um segredo? É uma pergunta, né? E está baseado na história que nós encontramos em Marcos, no capítulo 1, dos versos 40 a 45. E o autor nos pergunta o que essa história nos ensina sobre Jesus e seu relacionamento com as pessoas marginalizadas da sociedade. Então, Jesus ele curou um leproso, que era alguém que era excluído socialmente. O autor até diz aqui, eu sempre digo que a lepra é a hanseníase, né? Mas ele diz aqui que não era bem isso que acontecia. A hanseníase é uma doença que chegou mais tarde naquela região, mas o que era chamado de lepra era uma infecção de pele muito grave que poderia, então, contaminar outras pessoas, como acontece também com a hanseníase, mas, então, por questões de purificação, por questões de higiene, de saúde, Deus havia determinado no Antigo Testamento que se alguém tocasse uma pessoa leprosa, ela precisava se banhar para se purificar. Isso era feito ritualmente, mas que tinha uma função de saúde realmente, né? Tinha uma função de asepsia. E aí o leproso teve fé em pedir a Jesus para ser purificado, ou seja, nós podemos aqui ainda usar o exemplo da oração, né? Ele foi a Jesus e pediu. Então a oração ela inclui Deus no nosso problema. Quando você tem alguma questão, você apresenta essa questão a Deus e Deus então passa a ser incluído naquela questão. Muitas pessoas não entendem bem o poder da oração, mas nós estamos comunicando algo a Deus, nós estamos autorizando Deus dentro da liberdade que Ele nos deu para que Ele possa agir naquela situação. E aí o autor cita aqui, né, os textos que falam a respeito da contaminação ritual da lepra e explica também, né? Então Jesus, porém, teve compaixão do homem, tocou nele e disse, quero, seja limpo. Ele pediu e Jesus disse, eu quero te purificar, né? Então, em casos normais, essa ação teria contaminado Jesus até o pôr do sol, como está lá em Levíticos 13 a 15, capítulos 13 a 15. Contudo, Marcos deixa claro que a ação de Jesus ao tocar o doente purificou o doente de sua lepra. Assim, Jesus não ficou contaminado ao tocar o leproso. Então, Jesus enviou o homem ao sacerdote com uma instrução de oferecer o sacrifício que Moisés ordenou para tais casos em Levítico 14. Jesus defendia e apoiava a lei de Moisés. Claro, né? A lei de Moisés não é a lei de Moisés, é a lei de Jesus. Porque o Deus que falou com Moisés é o próprio Jesus. Né? Nós devemos nos lembrar que nós não cremos em vários deuses. Jesus não é um Deus diferente do Deus que falou com Moisés. Jesus, antes da sua encarnação, proclamou os mandamentos, entregou
a tábua da lei a Moisés, né? É o mesmo Deus. Então, Jesus, na verdade, estava defendendo a sua própria lei, né? Então, Jesus mandou que ele mantivesse silêncio pelo ocorrido no verso 44 de Marcos 1. E aí o autor dá uma explicação aqui que eu acho bastante coerente, não está na Bíblia, né? Ele diz que, por questão de algum preconceito dos sacerdotes, se ele chegasse lá dizendo que Jesus o tinha tocado e curado, eles poderiam não aceitar o sacrifício ou criar algum impedimento para o leproso, né? Para o ritual da purificação que era exigido. Mas o leproso pareceu não entender isso. Ele começou a falar para todas as pessoas do seu encontro com Jesus. Isso é natural, né? Aquele que bebe da fonte da água da vida, ele se torna uma fonte a jorrar, né? É o que nós encontramos lá nas palavras de Jesus em João no capítulo 4 com a mulher samaritana. Então o encontro verdadeiro com Jesus nos impulsiona a falar para outras pessoas. E aí o autor termina aqui fazendo uma pergunta, né? Como podemos ser cautelosos para não fazer aquilo que pode atrapalhar a pregação do Evangelho, por melhores que sejam as nossas intenções? É interessante, né, que nós pregamos hoje num mundo muito plural. Você pode estar pregando para um cético, que é um ateu, você pode estar pregando para uma pessoa que crê em Deus, mas não crê na Bíblia, não crê em nada dessas coisas de igreja e tudo mais. Você pode estar pegando para um espiritualista, que são aquelas pessoas que acreditam em forças, energias, vibrações, mas não acreditam numa verdade radical, como a verdade do Evangelho. Outras pessoas, elas já têm a mente cauterizada por um ensino anterior que precisa ser levado à Bíblia. Então são situações diferentes. E nós, muitas vezes, no afã de levar o Evangelho, somos rejeitados porque não analisamos essas diversas situações. Jesus atendia a necessidade de cada um de acordo com as suas necessidades individuais. Então nós podemos ouvir mais, entender mais as situações, e todas essas situações que eu citei, elas são desafiadoras por um ponto ou por outro. No entanto, todos os desafios podem ser transpostos com técnicas especiais, cada um com uma técnica diferente. Então nós precisamos atender as pessoas de acordo com a sua demanda, de acordo com a sua necessidade, para que o Evangelho possa chegar na linguagem que a pessoa possa entender. Então, que Deus nos encha do seu Espírito, né? Jesus, pleno do Espírito Santo, sabia como fazer todas as coisas, então nós precisamos clamar pelo Espírito Santo, buscar plenamente o Espírito Santo, para que possamos falar com as pessoas na linguagem que elas possam compreender. Termino aqui essa minha participação e agora você fica com o Lúcio com as perguntas de sexta-feira. Um abraço, até a semana que vem e agora é com você, Lúcio. Valeu, Marcos, valeu, Alexandre, valeu, Ricardo, valeu a todo mundo que está firme e forte estudando já o segundo tema aqui dessa série do Evangelho de Marcos. Nas perguntas para consideração que eu vou trazer agora, pessoal, vai ser uma continuação praticamente aí da fala do Marcos, que trouxe para nós, né, sobre qual era o segredo de Jesus, né, como ele falou, a oração. Então as perguntas basicamente é sobre essa questão da oração, um pouco da missão. Primeira pergunta diz assim: por que a oração ela é essencial? Você entende o propósito e a eficácia da oração? Pergunta bastante pessoal para nós, né, pessoal? Você entende que a oração é essencial? Ela é importante? Ou a gente pode simplesmente viver a nossa vida, né, ou a gente precisa ter a oração? O que é a oração para você? Né? Então eu vou colocar aqui algumas colocações, né, minhas, né, principalmente sobre a oração. A oração, pessoal, para mim é aquele momento específico, como nós já tivemos no início desse vídeo, é um momento em que você reconecta com Deus. Existem vários tipos de oração. Tem a oração individual, a oração congregacional, e aqui eu convido você, né, a entender os princípios, né, já que foi a primeira lição, mas lá era o princípio do Evangelho, o princípio da oração. Na nossa doxologia mesmo, nós temos vários momentos de oração. Temos, por exemplo, a oração de invocação. O que é a oração da invocação? É o momento em que, né, todo mundo que se reuniu naquele templo, naquele lugar, debaixo do pé de manga, né, nós vamos ter uma oração e vamos invocar a presença do nome de Jesus naquele momento. Nós vamos iniciar o louvor, então é necessário que esse louvor seja para quem? Para as pessoas? Para as paredes? Não, esse louvor é unicamente para o Rei do Universo. Então,
tem a oração de invocação. E é nesse momento que a gente invoca o nome de Cristo. É a vez que a gente fala assim, Senhor, aceite, né, nosso louvor, nossa adoração aqui nesse momento, né, que nossos pensamentos sejam, né, na medida que vamos cantar, sejam mais convertidos a Ti. Temos a oração inicial, muitas vezes, uma doxologia, né, pessoal? Oração de joelhos. Né? Pessoal, mas por que não ora só de joelhos? Tem vários tipos de oração, né, pessoal? A oração não é dentro de uma caixinha, né? Aqui é só uma doxologia. Tem oração de joelhos, no momento em que, eu até muitas vezes eu converso com quem está no louvor, né, assim, vamos agora iniciar o culto cantando o hino tal. Não, na verdade o culto já iniciou lá na oração de invocação, no início do louvor. O louvor faz parte do culto. O louvor não é para encher linguiça para esperar os irmãos chegar. Isso é super errado, né? O louvor é o momento da gente que está agitado, da gente que está aí preocupado, participar daquele momento de louvor e aí sintonizar com o Eterno. Então, temos a oração, temos as canções, porque a canção é uma oração, e é isso que estamos perdendo, né? Porque as canções estão virando balacobaco, estão virando qualquer coisa, menos orações, né? Menos poesia, oração em poesia, né? Com rima, com música, com melodia. E aí temos a oração de joelho, no momento mais reverente, onde a gente adorou a Deus com louvor, onde a gente se sente até mais próximo dele, porque nós acabamos de louvá-lo, né? Com os hinos. Então a gente se ajoelha em contrição, coloca lá as intenções desse culto, coloca o pregador, faz todo aquele momento. Temos a oração pelas ofertas, né, pessoal? Para que as orações pela oferta? A oração pelas ofertas é pelas ofertas. E, na verdade, até a gente um pouco ora errado, né? Porque a gente ora pelas ofertas. As ofertas em si é só um material, é só um fruto. A gente tem que orar, na verdade, pelos doadores que deram aquela oferta e também por quem vai ser atingido pelas ofertas e quem vai manipular aquelas ofertas. Tem que orar triplamente, né, por essas pessoas, né? Temos a oração de despedida, a oração final. Então, assim, é essencial. A oração é um momento assim que você se conecta, né, diretamente com o Rei do Universo. É como se você fizesse uma ligação, só que essa ligação não tem DDI, falando coisa antiga, né? Não tem DDI, não tem DDD, não tem nada. É um momento gratuito que você pode falar com Deus. E claro, como a gente aprendeu, né, Cristo tinha um momento de oração dele com o Pai, né? Então, é essencial a oração? Eu penso que sim, é um momento em que você se conecta, né? E existem vários estudos, né, sobre a questão de quem ora, quem medita, né, sobre o lóbulo frontal, blá blá blá, não vamos entrar nessa questão, mas Deus, na sua infinita sabedoria, já nos deixa o bom hábito da oração, o bom hábito que nós vamos nos conectar com o Eterno. Até porque, pessoal, do ponto de vista físico, como que o seu pensamento, como que a sua oração chega ao trono eterno de Deus, né? Sendo que a velocidade máxima que a gente conhece é a velocidade da luz, né? Então, assim, tem muitas coisas interessantes que a gente vai aprender na eternidade, né? Que é falar assim, nossa, estava na nossa cara, era tão simples, mas a gente, por não acreditar muitas vezes, não usufruía desse recurso. Você entende o propósito e a eficácia da oração? Então, como eu falei, né, tem vários propósitos, eu entendo alguma parte dele, e a eficácia a oração, assim, pessoal, como eu vou dizer, muitas vezes, não sei se acontece para vocês, e acho que Deus permite essas coisas, muitas vezes a oração não move Deus. Muitas vezes, a maioria das vezes, assim, Deus ouve, claro, mas não move Deus. Mas a oração move o meu coração, porque ao me aproximar do Eterno, não sei se a minha aproximação do Eterno vai mudar Deus. Vai mudar quem, pessoal? Vai mudar a mim, que sou um monte de pó, né? Ao me aproximar do Eterno, com certeza eu serei transformado. Então a oração serve para uma transformação, sim, a eficácia dela muda muito, principalmente, né, o orador, né? Infelizmente não é pregado isso, né? É pregado que oração firme, vai mudar Deus, né? Vai tomar a posse da sua bênção. Essas coisas que a prosperidade e a Bíblia, né, a Bíblia distorcida, muitas vezes é pregada por aí. Mas o que nós temos é que a oração te coloca diante de Deus. Claro que pode mudar alguma coisa, assim, você está colocando sua petição, e Deus, na sua imensa sabedoria, vai ou não lhe ceder, né? Como a gente vê na Bíblia, muitas vezes Deus interagindo de forma muito clara, muito específica com os nossos profetas aí, irmãos. Segunda pergunta, pessoal. Podemos dar um bom testemunho mesmo quando precisamos ficar em silêncio? Uma perguntinha interessante. Podemos dar um bom testemunho mesmo quando precisamos ficar em silêncio?
E aí, pessoal, eu tenho para falar o seguinte, pessoal, principalmente em velório, né? Eu já falei isso aqui em outras lições, porque era conveniente do tema, mas muitas vezes a gente prega, né, mais o evangelho ficando em silêncio do que falando, sabe? Muitas vezes, em certas situações. Então eu já falei isso aqui, eu repito para quem está chegando no canal. Quando você chega no velório, quando você perdeu alguém, sabe? Quando alguém perdeu, né? Na verdade, não você. Você chega no velório e alguém está sofrendo, né? Pela perda, pela ausência. Aí tem os evangelistas de plantão, né? Que quer lá pregar o evangelho. Né, eu já falei aqui, né? Foi bem recente agora, lembrando. Mas não tem muito o que falar, sabe? Essas pessoas, elas estão com um buraco no coração. Elas acabaram de perder, elas nunca mais vão poder falar que ama aquela pessoa. Quantas coisas, às vezes, passadas que deveria ter sido feita, não fizeram, né? Acontece com a gente. E aí fica muito remorso, nunca mais vou aquele sorriso, nunca mais aquela briga, nunca mais aquela pessoa, nunca mais aquele carinho, aquela comida, aquele abraço. Então tá um buraco lá. Então muitas vezes você tem que, em silêncio, ir lá, abraçar a pessoa, sabe, estar presente, né, se fazer presente, né, para dizer assim, é uma dor, eu estou aqui compartilhando da sua dor, porque quando o pessoal chama para festa, todo mundo vai, né, então assim, eu sei que isso aqui é uma dor, não é uma festa, é uma despedida lá, né, que muitos colocam, mas para nós cristãos, principalmente, nós sabemos que não é, né, só uma despedida, é só o início, né? É um novo começo que Deus nos promete aí, não agora, né, não do espiritismo, mas que a gente sabe que esse ciclo de vida encerra com a morte, até que Jesus volte e possamos ouvir a voz dele, né? Seja ao vivo ou dos nossos túmulos, possamos ouvir, vinde, benditos meu Pai, né? Então assim, eu acho que realmente podemos dar um bom testemunho, às vezes até em silêncio, tá? Com um abraço, chegando junto com a pessoa, ouvindo, sabe? Uma coisa que eu tenho que praticar, não sei você, mas às vezes eu falo demais, né? Eu converso com a pessoa, eu fico falando, eu tenho que falar, Lúcio, cala a boca, deixa a pessoa falar, ela precisando falar e não está precisando ouvir muitas vezes, né? Que o Espírito Santo continue nos guiando aí nos momentos, porque o Espírito Santo sabe quando a pessoa quer ouvir, quando a pessoa quer falar. Mas é isso então, pessoal. 3. A terceira pergunta, meio ligada à asa, quem são os leprosos de hoje, pessoal? Quem são os leprosos da atual sociedade? Como alcançar essas pessoas com o Evangelho? E aí, na sua opinião, quem são os leprosos de hoje? Eu faço uma analogia, né? A lepra era uma doença que tomava conta, né, da pele, assim, criando aquelas feridas. E para nós, né, cristãos, nós sabemos que o pecado é exatamente isso, né? O pecado é algo que vai tomando conta de nós, vai nos criando feridas por dentro, por fora, muitas vezes feridas bem físicas, né? Porque a gente se coloca em situações. E a lepra, né? Por isso está entre aspas aqui a pergunta, os leprosos de hoje, né? Quem são os leprosos de hoje, sabe? Hoje eu vejo assim, não vou colocar muitas vezes os irmãozinhos da igreja, não, né? Porque eu acho que mas eu coloco que os leprosos de hoje são aqueles rejeitados, aqueles que nem entram na igreja. E me dói o coração, sabe, irmãos? Nós temos aqui agora na igreja central uma igreja bonita, né? Foi reformada, tá com uma recepção bonita, com piso, né? Tudo bonitinho, né? E aí entra sempre os excluídos, sabe? Os doentes, entram aquele pessoal assim que está mais precisando que a gente demonstre o nosso amor, nosso carinho, nosso abraço. E aí eu vejo como muitos irmãos, sabe, reagem diante da situação. E é interessante, né, porque eu sou ancião da igreja, e aí muitos, né, ele veio falar com o ancião. Não, ele não veio falar com o ancião, irmão. Ele veio clamar por ajuda. Ele está precisando de alguém que dê atenção para ele, alguém que fala, o que você está precisando? Qual que é seu nome? De onde você vem? Dá atenção para ele. Fala, temos aqui um banheiro, temos a água aqui, quer beber uma água, o que você está precisando? Você tem moradia? E eu vejo como nós, cristãos, ainda repudiamos muito desses leprosos de hoje, sabe? A gente quer alcançar, isso está na moda, né? A gente quer pregar o evangelho para o empresário da cidade, né? Não sei porquê, mas a gente quer ir lá no empresário da cidade e pregar o evangelho e converter o empresário da cidade.
sendo que nós temos tantos leprosos diante de nós, né? Ontem mesmo no culto, hoje é quinta, ontem foi quarta-feira, no culto de oração, ontem nós tivemos o Roberto, né, que apareceu aqui na igreja precisando de algo, sabe? E sempre aparece um ou outro, mas eu fico assim, vendo a reação dos irmãos, tá? Porque se você está ouvindo esse vídeo, comenta aqui, sabe? Se na sua igreja você vê alguém, não fuja da pessoa. Alguém vai ver, o ancião vai ver. Que ancião, pessoal? Não tem, nossa igreja tem assim o ancião, o diretor, mas é só para organizar as coisas, né? Nós temos essa hierarquia na igreja. O ancião é mais santo? É ele que tem que acolher o pobre na igreja? Não, é você que está lá, viu no olho dele. É você que tem que acolher ele, é você que tem que ajudá-lo, tá? Então, os leprosos eu coloco, sabe, as pessoas aí em situação de rua, as pessoas que não veem mais sentido na vida e se drogam continuamente porque já estão, né, com o seu psicológico destruído, né, esmagado, e aí vivem em drogas e as pessoas culpam, é tudo drogado, é tudo vagabundo. Eita, se a gente sondasse o coração de cada um, né, irmãos? Mas é isso, povo, que nós possamos estar bem atentos para vermos quem são os leprosos de hoje. Na minha opinião, são essas pessoas em situação de rua, descriminalizados, que muitas vezes no meio do seu pecado, a gente, na nossa santidade, né, só falta colocar aqui um hábito de freira, né, ou um colarinho aqui de frade, sabe, para a gente poder nos sentirmos mais santos. E não somos. Convenhamos, né, irmãos? Não somos. Mas é isso, pessoal, vou parar por aqui, senão alongo demais, sem adicionar muito conteúdo, que é o que interessa. Valeu pela sua companhia, espero aí ter ajudado vocês a refletir sobre essa questão da oração, de como você pode testemunhar em silêncio e também cuide dos nossos leprosos modernos. E vamos encerrar essa lição com uma oração, mas antes eu queria então só trazer aqui a chamada para a terceira lição, que vamos falar sobre controvérsias. E nessas controvérsias falaremos também sobre o sábado, né? Que o pessoal fala tanto desse povo chato que guarda o sábado, que santifica o sábado, que põe o sábado no lugar de Deus. Vamos estudar um pouquinho disso na próxima semana, no próximo vídeo, beleza? Encerremos então com uma oração esse tema. Santo Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pelas belas lições que aprendemos hoje, de como passar um pouquinho do tempo, um dia no ministério de Cristo Jesus. Pai, por favor, Senhor, converta os nossos corações, que nós realmente sejamos semelhantes ao nosso Mestre, que nós possamos imitá-lo, principalmente na graça, na misericórdia, no carinho, na atenção que Ele lhe dava com as pessoas que precisavam, com os pecadores. Afinal de contas, somos nós também muito pecadores, Senhor. Converta os nossos corações, nos ajude a corrigir aquilo que precisamos corrigir, que nós somos capazes de corrigir, nos fortaleça nisso, ó Pai, e continue nos direcionando para a grande missão celestial, Pai. Novamente coloco aqui todas as famílias enlutadas, amigos queridos, alunos que estão precisando muito, ó Pai, de sentir a Tua mão direita sobre os seus ombros, que o Senhor sabe, cada um sabe a necessidade, Senhor. Colocamos tudo em Tuas mãos, mas gratos somos porque não falamos com as paredes, falamos com o nosso Deus eterno. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, pessoal, então, até o terceiro vídeo, se Deus quiser, fiquem ligados. Tchau, tchau.